Olá, aqui quem fala é Edivaldo Eliezer Silva. Sou coach, palestrante e professor de MBA. Assista neste vídeo a minha entrevista para o curso de ensino à distância do Sesumar. Vou falar neste vídeo sobre o comportamento do consumidor, gestão do mercado de varejo e principalmente sobre o atendimento e a qualificação necessária para os vendedores de produtos e serviços. Espero que goste e deixe seus comentários. Acesse meu blog e leia outras matérias bem interessantes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Hoje nós temos o nosso debate interdisciplinar nesse primeiro momento de aula. Nosso convidado, o professor Edivaldo Eliezer Gomes da Silva. O professor Edivaldo, ele é formado em administração de empresas com especialização em marketing. Ele atua há mais de 20 anos na área de equipe de vendas. Ele é campeão e recordista de vendas em várias empresas em que ele atuou. Ele participou de vários cases de sucesso e benchmarking em produtos como Sony Vaio, computadores CCE, telefones Intelbras, PABX Leucotron, Siemens, Manual da Editora Abril Cultural e Nova Cultural. Ele é também coautor e editor de diversos manuais e de cursos profissionalizantes. Ele é palestrante, consultor e professor de MBA nas disciplinas de formação de equipe de vendas, negociação, gestão em vendas, gestão de compras e cadeia de abastecimento e empreendedorismo corporativo. Então, obrigada, professor Edivaldo, pela presença. Então, a nossa proposta é começarmos com uma pergunta que vem muito ao encontro do que nós estávamos discutindo na nossa disciplina de comportamento do consumidor e que interessa a vocês, né, afinal de contas, futuros gestores comerciais, profissionais de vendas. Né? Então, fica aí uma pergunta para vocês e para todos nós, né? O que os clientes querem, afinal de contas? Né? Professor Edivaldo. Obrigado pelo convite de estar participando desse debate. É um privilégio poder contribuir com a formação de tantos acadêmicos nesse Brasil. E parabéns para vocês que estão aí participando desse processo de aprendizado. Somente através desse processo nós podemos realmente melhorar o nosso país. E o que os clientes querem? Como ela me apresentou como ser diretor de uma empresa, geralmente as pessoas olham para mim e querem desconto. E essa é uma pergunta bastante interessante. O que o cliente quer quando entra numa loja? Geralmente o cliente procura um desconto. Ele quer um desconto porque ele não consegue encontrar outros atributos que satisfaçam a necessidade dele. Essa é uma verdade. As lojas não conseguem se diferenciar. O mercado hoje está muito comum. Então, as pessoas estão procurando novidades, estão procurando o básico, estão procurando um bom atendimento. Eu acho que você que está nos assistindo também quer esse bom atendimento. E as empresas, em maneira geral, estão deixando de fazer esse bom atendimento. Estão deixando de criar aquela expectativa básica. Quando você entra numa loja, você quer, ou num shopping, você quer realizar um sonho. E, infelizmente, a maioria das empresas não está preparada para atender a sua satisfação. O que o cliente quer? O cliente quer ser bem atendido. Importante salientar que hoje um dos grandes diferenciais que as pessoas dão preferência por um artigo ou um produto é a questão de logística, professor Reginaldo. As pessoas entendem que elas podem pagar por um preço maior por um determinado produto igual da concorrência, desde que a promessa de entrega seja cumprida. As pessoas, elas pagam por uma promessa e elas voltam à loja se essa promessa for cumprida. As pessoas dão preferência por uma promessa cumprida. A entrega, ela é crucial nesse momento. Pode ser uma obviedade, mas a entrega ainda é um grande diferencial. Por que as pessoas pagam mais caro em lojas de shopping, ao contrário de lojas de rua?
É por quê? Porque elas querem rapidez no atendimento, elas querem pegar o produto e levar. Produtos que exigem montagem, por exemplo, móveis, um eletrodoméstico, ou produtos de cozinhas planejadas, as pessoas ficam impacientes. Reformas de obras, olha só a dificuldade que se tem quando você compra um produto numa empresa, você escolhe o acabamento da sua cozinha, você escolhe o acabamento do seu quarto, a cor da parede, e não chega nunca aquele produto, você fica ansioso e fica criando expectativa e você se arrepende daquela compra. Então, logística realmente é um ponto importante. Ainda é um grande diferencial, é a velocidade. Os clientes querem velocidade, os clientes são exigentes, eles querem novas maneiras de entrega, eles querem novas maneiras de opções de você conquistar o cliente. Então, não existe grandes segredos. A gente precisa aprender a fazer o óbvio, respeitar o cliente em primeiro lugar. E veja que interessante, né, professor, quando o senhor comenta a questão logística aí de todo um processo. Rapidamente falando que quando se fala em processo logístico, isso parte desde o fornecedor lá da matéria-prima até a chegada do produto efetivamente para o consumidor final. E olha só que interessante, não adianta nada todo o processo fazer a sua parte, vamos dizer assim, o fornecedor fornecer uma matéria-prima de qualidade, a indústria vai lá e produz, o centro de distribuição vai e distribui, o varejo pega, faz todo aquele trabalho, disponibilizar o produto para o cliente final, e lá na frente acontece um problema, que na verdade dentro de todo esse contexto é um probleminha em termos proporcionais, isso não quer dizer que é menos importante, e acaba atrasando, acaba acontecendo alguma coisa ruim, alguma coisa negativa. Ou seja, todos fizeram o papel da maneira como deveria ser feita. Apenas lá na ponta, tá, que aconteceu esse probleminha. Todo o processo ele acaba ficando prejudicado. Né? Todo o processo acaba ficando comprometido. Tá? Então isso realmente acaba sendo assim, uma coisa que, infelizmente, a gente percebe que acontece muito. Nós não estamos falando só de compra de produtos físicos, mas a prestação de serviço também entra nesse contexto e, infelizmente, é precária. Nós todos dependemos de serviços. Né? E quando você contrata um serviço, você escolhe um serviço e você não é atendido, você se decepciona. E quando você se decepciona com um serviço mal atendido, um produto que não foi entregue no local correto, um produto que chegou avariado, você compra pela internet, você não recebe um produto, você se sente enganado, você se sente lesado, você passa a não recomendar essa empresa para outro. E esse é o maior problema. Hoje nós temos as mídias sociais, uma postagem no YouTube gera milhares de visitas no mesmo dia. Uma postagem positiva gera milhares de visitas positivas também. Então, se você tem um negócio próprio, se você tem uma empresa, se você trabalha numa loja, se você é um gerente de uma loja, se você está se especializando em gestão comercial, preste atenção nos detalhes. Conheça o seu cliente e, principalmente, treine sua equipe. O professor Reginaldo diz o seguinte: você pode ter a melhor logística do planeta, você pode ter a melhor frota, mas se você não tiver uma pessoa preparada para atender o cliente, você vai ser prejudicado no seu negócio. Perfeitamente. Só pegando um gancho, professor, do comentário que o senhor fez, mas o que acontece? A empresa acha que o simples fato de falar que vende pela internet já é um diferencial. Tem um site, construir, está bonito e tal. Agora tem que ver se funciona. Porque para você comprar, basta um clique. Agora, até a mercadoria chegar na sua casa, aí que depende de todo um conjunto de fatores da frota, da disponibilidade, enfim, do tempo de fato que vai ser utilizado para fazer com que de fato a mercadoria chegue até o cliente final. Então, eu penso que assim, não importa, né, eu acho que disso tudo que a gente está discutindo, o que a gente tem que entender é que não importa o canal que você esteja utilizando, né, para chegar até o cliente. O que importa é você ter um foco no cliente, ou seja, estar orientado para o cliente. Então, é você entender as suas necessidades, os seus desejos, as expectativas com relação ao produto ou ao serviço que está sendo prestado, não é? E atendê-lo da melhor forma possível, independente de como você vá atendê-lo, seja por meio de compras pelo comércio, pela internet, que é o comércio eletrônico, que vem crescendo a cada dia mais, né? Inclusive em alguns setores ele sobrepõe, as vendas elas estão maiores do que as vendas pelo varejo tradicional.
né? Então, o que importa é ter o foco no cliente, é estar orientado para ele, né? Então, é entender o que eles querem, o que eles buscam, porque só assim você consegue ter clientes satisfeitos, né? E nós sabemos que os clientes, eles são como sendo pessoas, né? Como indivíduos, nós temos sentimentos, nós somos movidos por emoções, e qualquer emoção negativa vai gerar uma atitude, muito provavelmente negativa, com relação àquela marca, com relação àquela empresa, né? Ou com aquele produto ou com aquele serviço. O que ninguém quer, o que nenhuma empresa quer, o que nenhum vendedor espera, né? Perfeito. Deixa eu apimentar um pouquinho a conversa, o debate aqui. A professora Camila, ela fez a seguinte colocação agora, da necessidade de compreender o que o cliente deseja, o que o cliente necessita. Tá? Porque a partir dessa compreensão, vem a contrapartida, obviamente, que é justamente ofertar o produto para esse consumidor. A minha pergunta, de repente eu posso fazer até pergunta para o professor, é a seguinte: a gente pode generalizar, ou seja, sempre, sem exceção, o cliente sabe de fato o que ele quer, mas não sei se o professor concorda comigo que nem sempre o cliente sabe de fato, né, o que de fato ele quer, o que de fato ele precisa diante do mercado no que se refere ao produto e ao serviço. O cliente, quando sai da sua casa, esse é o papel importante do marketing. Tirar o cliente do sofá da sala, no horário nobre, fazer com que ele vá até a sua escrivania, a sua gavetinha, manuseie a sua carteira, pegue o seu talãozinho de caderninho e fale assim: posso assumir mais uma prestação, vou comprar. Então esse é o papel estratégico do marketing. Tirar o cliente de dentro da sala, fazer ele atravessar um ambiente e no outro dia ou no mesmo dia ir até a loja e adquirir um produto. Mas ele chega realmente na loja e não sabe o que ele quer. E ele fica assim, vislumbrado com uma série de produtos. Às vezes ele imagina, né? Imagina, né? Ele acha que precisa daquilo, porque a propaganda fez com que ele sentisse aquela necessidade. E aí que eu digo novamente, existem empresas que conseguem identificar essa necessidade, ou seja, ela pergunta para que seria realmente o produto, qual vai ser a utilização. E eu me recordo que na década de 90 eu fui um dos primeiros a trabalhar com telefone celular, ou seja, eu fui um dos primeiros a vender celular. E eu vendi celular sem funcionar, não tinha torre. Interessante, mas o fato de eu pegar o aparelho na mão e fingir que estava conversando, um aparelho desse tamanho, as pessoas ficavam assim, ansiosas: eu quero um, eu quero um, eu quero um. E custava $2.000. E elas queriam um. Eu perguntava: mas por que você quer um? Porque eu quero um, é novidade. Eu quero ter. E nesse... É o desejo pelo novo, desejo pelo novo, né? As pessoas têm esse desejo pelo novo. E aí a grande sacada, talvez, do Steve Jobs, de estar sempre inovando, colocando... E sempre estimulando Exatamente. esse desejo, né? Ele coloca lá na cabeça do consumidor, né? Antes, inclusive, que o produto seja lançado, que vai haver um lançamento, que a promessa desse produto é instigando, né? Isso. Instigando o novo, instigando né? a novidade. Justamente. Exatamente. Ele é fantástico nesse sentido mesmo. Que começou com o iPod, né? Depois começou mais com a finalidade de vender música. Todo mundo virou febre mundial. Depois colocou o primeiro MacBook, depois colocou o MacBook Air, o notebook mais leve do planeta, e depois já veio com o iPad, e agora novidades, ou seja, e a gente fica ansioso para isso, né? E é essa grande sacada, criar expectativa no cliente. E as empresas conseguem fazer isso, como grandes empresas como a Nike, conseguem evangelizar os clientes. E os clientes ficam fiéis. Não estou fazendo nenhuma apologia aqui a alguma religião, mas os clientes ficam fiéis. E é esse o objetivo da sua empresa, da nossa empresa, fazer com que os clientes voltem à nossa empresa e que eles recomendem a nossa empresa. Agora, sempre entendendo o que o cliente precisa e não enchendo ele de produtos desnecessários, onde ele chega em casa e vai ter esse arrependimento imediato. Perfeito. Só um minutinho, o Alexandre de Varginha, ele vem contribuir com a nossa discussão. Verdade. E ele diz que ele acha realmente que o cliente nem sempre o que sabe.
Porque ele sai para comprar um produto e acaba voltando com um outro, ou melhor, ou pior, mas que satisfaça a necessidade, né? O comentário que o professor fez agora, eu acabei de comentar, um pouquinho antes de começar o debate aqui, vocês sabem que vocês têm o fórum interdisciplinar. E os comentários que o professor fez, e eu acho que você chegou a mostrar o fórum para o professor? Não. Ele acabou falando, veio a um ponto, tá? Acabou tirando a surpresa, vamos dizer assim, né? Que surpresa. Mas por incrível que pareça, não vou ficar me delongando e explicando o fórum, até porque vocês terão a oportunidade de fazer a leitura e o próprio questionamento que foi elaborado aí para vocês, mas fazendo uma relação justamente as grandes marcas com a questão da religião. É uma analogia mesmo. E em linhas gerais, o que diz ali no material? Que a zona que é acionada no nosso cérebro, nas grandes marcas, é a mesma que acontece no momento em que a pessoa está rezando, no momento em que a pessoa está utilizando, vamos dizer assim, né, a parte do cérebro na religião. E no final o autor dá aquela conclusão de que como que então deveria ser trabalhado, porque como as duas... Isso detalhe, para grandes marcas. Para outras marcas menos conhecidas, ou pelo menos para aquela pessoa menos utilizada, são outras regiões do cérebro que acabam sendo acessadas. Então achei bastante interessante, e no momento em que o professor comentou aqui, eu acabei associando, inevitavelmente, fazendo essa relação com relação ao vídeo, ao fórum. Então, realmente, não deixa de ter relação. Tem relação, sim. Ajudando aqui na pergunta de Varginha, é papel do vendedor dentro de uma loja oferecer mais produto. Esse é o objetivo, fim de uma atividade comercial. Mais itens por notas, mais adicionais. Você entra numa loja para comprar uma camisa e, obrigatoriamente, o vendedor tem que vender uma gravata, um par de meia, um paletó, uma bolsa. E tem gente que gasta, ao invés de uma camisa, compra 3, 4 camisas. E às vezes ele procura uma camisa azul. Mas por que a camisa azul? Porque ele sente falta de uma camisa azul. Mas ele pode, se o vendedor habilidoso ou uma vendedora habilidosa, pode levar mais produtos para ele, ele acaba ficando satisfeito. Mas em contrapartida, quando a empresa não está preparada e oferece um produto na mídia e não está capaz de realizar aquele projeto, de entregar o produto anunciado, é lógico, como o nosso amigo falou aqui, vai ter que direcionar para um produto similar. E isso o cliente vai ter a sensação de que, ou seja, não é bem enganado, mas comprei um negócio, mas não estou satisfeito. Isso acontece, isso é mercado, é varejo, é aqui, é nos Estados Unidos, é na Europa, tá? O importante é isso, na nossa discussão, o que os clientes querem. É difícil, eles não sabem às vezes o que querem. Então compete a equipe de vendas, no momento, conversar um pouco mais com o seu cliente. Professor, a palavra aí que vem muito claramente, que o senhor colocou agora, é a questão da informação. Então, muitas vezes, trabalhar a informação, sim, porque hoje as novidades são muitas. A gente imagina que vai comprar um produto no supermercado, um eletroeletrônico, e chega lá, de repente, você vai comprar uma outra coisa que, a princípio, não tinha nada a ver com aquilo que você imaginava, mas que acabou comprando porque o vendedor acabou conversando contigo e passando algumas informações. Então, essa questão da informação, eu acho que é extremamente importante na realização de uma venda. Só para terminar esse assunto, professor Reginaldo, eu acredito o seguinte, que a maioria dos vendedores precisariam pelo menos ter 5 minutos de conversa com algum arquiteto. Porque o arquiteto chega para um cliente e fala assim, o que você precisa? Como que é a casa que você imagina? Aí ele começa a desenhar um projeto com base na ideia do cliente, ou seja, foco no foco do cliente. Não é a casa do projetista, não é a casa do arquiteto, é a casa do cliente, é a casa dos sonhos do cliente. Então, produto é a mesma coisa, produto ou serviço é da mesma maneira. Tem que entender um pouco de cliente. As pessoas precisam entender um pouco mais do cliente. E aí, professor, o senhor foi num ponto focal aí, que é, em se tratando de vendedor, ouvir. Ok. O André Luiz, de Campo Grande, ele diz, retomando a discussão com relação às compras pela internet, que o grande problema da compra pela internet é a logística, que é quase 100% terceirizada, e isso atrapalha muitas vezes
e principalmente em datas comemorativas, né? Então, é aquilo que nós estávamos falando a respeito da importância de entregar, né, o que você prometeu para o cliente no tempo certo, na quantidade correta, é você disponibilizar conforme o prometido, né? Fazer só um comentário rapidamente sobre esse assunto. Há talvez uma semana, uns 10 dias, uma nota no jornal, em todos os jornais, dizendo que uma das maiores empresas de venda pela internet estava proibida de fazer venda pela internet, em função de atraso na entrega logística. Então, olha só o tamanho do caos que virou. Realmente o André tem razão, as empresas são terceirizadas. Nós não temos como manter uma estrutura, André, de atender o Brasil todo. Por isso que tem as diversas transportadoras. Porém, as transportadoras ainda não entenderam a grandeza e o universo desse mercado. Elas não se prepararam para isso. Da mesma forma que nós estamos vivendo aqui, nós estamos à véspera de uma Copa do Mundo e nós não temos aeroportos. É aí um espaço para quem tem interesse na área de logística abrir. O mercado está aí à disposição, é um amplo mercado. Apesar das nossas malhas viárias estarem problemáticas, mas aí existe uma oportunidade, existe uma grande lacuna, uma oportunidade para realizar isso daí. Infelizmente, ainda é um problema a questão da logística, e principalmente em datas comemorativas. Muita gente já ficou frustrada. Então, compre com antecedência. Boa dica, compre professor. Com antecedência. Professor, já que eu comentei agora há pouco do tema do fórum, não entrando exatamente nele, mas sabe-se que muitos produtos, diria melhor, muitas marcas, mesmo a pessoa não conhecendo a indústria onde é produzido e tudo mais, por exemplo, os que estão me assistindo aí, tem uma parcela significativa, vamos dizer assim, que gosta do refrigerante Coca-Cola. Eu poderia dizer que a marca é caracterizada, ou pode ser caracterizada assim, como o cartão de visita da empresa, concorda? Sim. Então a questão da marca efetivamente acaba sendo já desde muito cedo nas nossas vidas sendo trabalhado aí de uma forma a criar uma imagem efetiva. Positiva, né? Criar Com uma certeza. imagem positiva que Com gera certeza. também uma atitude positiva. Com certeza. A Samara do Rio de Janeiro, ela diz que a variedade de produtos hoje em dia confunde demais a decisão do consumidor. Porque às vezes ele não sabe nem o que ele quer, né? E tem lá uma ampla gama de produtos disponíveis, né? E realmente, né? O objetivo das empresas é vender, não é? E para isso elas precisam oferecer uma diversidade de produtos para vários que atendam a clientes diferentes, que tenham diferentes necessidades, né? E isso pode acabar nos atrapalhando um pouquinho, professor, nesse processo de decisão de compra? Então essa questão da variedade pode sim atrapalhar, mas isso acaba sendo minimizado e muito caso o vendedor tenha condições, né, de lidar de maneira mais positiva com essa situação. Posso contribuir com essa pergunta terminar da Samara? Samara, vou te dar uma notícia. Vai ter muito mais produto. Cada dia que passa, uma enxurrada de produtos entra no mercado. São veículos, são confecções, são perfumes, o Boticário, Natura. Ou seja, não estamos falando de marcas aqui, né, professor? Não é o nosso caso, mas uma infinidade de produtos entram no mercado a cada dia. Produtos europeus, chineses, americanos. Esse é o momento, é o mundo globalizado. Você está inserido dentro dele, você sai de uma loja para outra loja, é enxurrada de produtos. A pergunta que nós fazemos agora para vocês que estão aí, para você também, Samara, é o seguinte: de toda essa gama de produto, qual é o que você valoriza? É isso que você tem que entender também. Existem produtos diversos para atender todas as categorias de clientes, mas qual é o produto que te agrada? O que você valoriza mais num produto? O que você valoriza mais numa loja? O que você valoriza mais num atendimento, num consultório dentário, numa clínica médica, num esteticista, num cabeleireiro? Então você tem que procurar um produto que te agrada, porque os produtos estão aí, são concorrentes.
todos eles hoje, professor, estão num nível de qualidade muito bom, porque vocês, clientes, nós, clientes, estamos cada vez mais exigentes. Então, nós não nos permitimos comprar produtos que deterioram rapidamente. Nós somos exigentes, e por ser exigentes, nós queremos ter a melhor qualidade. Então, os produtos, como os carros hoje, todos eles estão vindo com 3, 5 anos de garantia já. E os produtos estão vindo assim, existem as garantias estendidas para produtos, uma TV, uma cama, um eletrodoméstico, hoje vem com 3, 4 anos de garantia. Mas o que você valoriza, isso você tem que levar em consideração. O que o vendedor valoriza é uma coisa, o que ele pensa em vender para ser um comissionamento é uma coisa. Agora, o que você valoriza tem que ser levado em consideração. Uhum. Eu assino uma revista Auto Esporte voltada para carro, e é incrível quando a gente abre as páginas, e são todas as revistas, elencando vários e vários modelos que estão por vir aí no mercado, em questão de, até o final do ano, são vários veículos que serão lançados aqui no Brasil. Então, o que acontece? Como que essa empresa como que ela vai divulgar esse produto? Para quem inicia a compra, para quem decide, para quem compra, enfim, para qual público dentro da família que ele efetivamente, a empresa efetivamente vai fazer essa propaganda? É uma missão difícil para as empresas de marketing. Como você disse mesmo, Reginaldo, muitas pessoas tomam decisão. Se nós notarmos as propagandas hoje, como você disse inicialmente, a Coca-Cola, a criancinha já sabe, os veículos também já são voltados para a família. E me perdoem aqui os homens, mas as mulheres têm um grande poder de decisão na compra de um veículo hoje. Isso é dado já estatístico. Nos Estados Unidos também tem essa mesma informação. As mulheres têm um poder de decisão. Os filhos hoje escolhem os carros dos pais. Já não é mais o pai que escolhe o carro. O sonho do pai é ter um carro bonitão, de luxo, e o filho já direciona o pai. O filho já direciona o pai por outro carro. Mas, na minha opinião, a mulher ainda tem um grande poder de decisão. Porque é ela que fica com o carro, é ela que leva os filhos para cima e para baixo. Professor, se fosse só no poder de decisão no carro, né, tudo bem, né? a gente até ficaria feliz. Mas não é só carro, é casa. Só cortando um pouquinho, professor. O meu pai ele é proprietário de um depósito de material de construção. E dentro do mix trabalhado ali, a parte de acabamento é o forte, vamos dizer assim. E chega a ser engraçado, tá? Porque em algumas ocasiões, conversando inclusive com vendedores ali dentro da empresa, eles falam assim: Reginaldo, se chegar alguém, um senhor, por exemplo, para fazer uma compra, sozinho, e ele escolhe lá o revestimento da sala, da cozinha, enfim, basicamente todos os revestimentos da casa ali. Se ele falar assim, olha, eu não vou fechar agora, porque eu vou trazer a minha mulher amanhã para fechar, ele nem... Eu falo, Reginaldo, eu não vou nem anotar, porque eu sei que eu vou perder tempo. Porque a mulher vai chegar aqui, não, mas onde já se viu? Que cor mais horrível essa daqui? Isso daqui é um piso desse tamanho, para quê? E aí vai, e não adianta. E vai ser batata, ou seja, vai fechar de acordo com aquilo que a mulher realmente mandar, literalmente mandar. Então, se fosse só o caso dos carros, mas não é. Existem outros produtos também, né, professora Camila? É isso aí. Mulheres firmes e fortes daqui. Vamos lá. Para a pergunta que o professor Edivaldo fez, o que o cliente mais valoriza, em conversa com a Samara, do Rio de Janeiro, a Samara responde, Lucélia, se você pudesse abaixar um pouquinho para mim, por gentileza, que na opinião dela, em primeiro lugar, o que ela quer? Ela quer sentir que ela fez uma ótima aquisição, que o produto tem que satisfazer a sua necessidade, né? Mesmo que seja somente imediata, por meio de um bom atendimento, produto de qualidade e preço. Daí ela dá um exemplo, que ela já deixou de comprar um produto que ela queria porque ela foi mal atendida. Na verdade, isso acontece muito com a gente aqui. Existe aquele cliente que não leva desaforo para casa. Né? Literalmente, numa situação dessa, ele pode até levar o produto, porque de repente ele gostou e não encontrou em outro lugar, mas ele vai xingar o vendedor, ele vai bater boca, e aí vai. Ele não volta mais, né? Exatamente, cada um tem um perfil. Existe aquele outro ali que de repente é tímido, simplesmente ele deixa, ele fala, não, se eu não comprar aqui, eu não compro em outro lugar, ou eu procuro em outro lugar. Enfim, existem os perfis, né? Cada vendedor, cada cliente tem o seu perfil.
Samara, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, não uma vez, mas várias vezes. Meu primeiro carro zero, eu fiquei 4 horas esperando ser atendido, e era um sonho de consumo, eu e minha esposa esperando para ser atendido por um vendedor, e o vendedor estava vendendo tantos carros que esqueceu de vender um para mim, e eu saí da loja sem comprar o carro que eu tanto queria. Fui em uma outra concessionária que já estava fechada, bati na porta e falei assim, quero comprar um carro zero porque eu estou com raiva. Comprei um carro que não era do meu sonho, mas comprei um carro zero, porque eu tinha uma necessidade naquele dia de comprar. 3 dias depois, eu fui com esse carro zero na casa do vendedor, na loja do vendedor, perdão, e falei assim, ó, comprei um carro que você não me vendeu. Ele falou, mas você não me esperou? Eu falei, não, você não ia me atender, né? Então, eu me senti também nessa mesma situação. Deixei de comprar. E não pense que mudou. Eu já comprei outros produtos e eu tive que sair da minha cidade para comprar fora, porque na minha cidade eu não fui atendido. As pessoas não conseguiram enxergar o que eu precisaria comprar. Então, é um problema realmente. As empresas precisam investir mais na capacitação das pessoas. A empresa, ela foi feita para ter lucro, mas ela só tem lucro se ela investir nas pessoas. Então, essa empresa que você deixou de comprar, deixou de ter o teu lucro, porque ela não investiu na pessoa, você foi mal atendido. E quando você é mal atendida, a empresa tem prejuízo. E você acabou de dizer aqui, se você escrevesse isso num e-mail, num post, no Facebook, no Orkut, com certeza essa empresa estaria em situação difícil nesse momento. Perfeitamente, ou seja, acaba sendo uma situação que infelizmente, né, como o senhor bem colocou, professor, não foi só seu caso, tenho certeza que a professora Camila também já passou por situações parecidas, tá? Eu também já passei por situações parecidas, tá? E o pior, a gente sabe que não vai ser, não será a última, né? Não será a última dentre várias situações. Agora, quem acaba perdendo é exatamente a empresa que acaba agindo dessa forma. Para a gente concluir essa discussão a respeito da variedade de produtos, do desejo pelo novo, a Elisandra de Medianeira, ela comenta que enquanto não surgem novos produtos, as pessoas acabam se adequando com o que já existe no mercado, até surgir algo que supere, né, o que está no mercado. E ela dá o exemplo da máquina de costura, que é algo antigo, mas que ainda é um produto que é utilizado, que não foi superado, né? Que não foi substituído, pelo menos até onde eu sei. Não sei se há um produto que tenha substituído a máquina de costura. E o pessoal de Campo Mourão pergunta, sabemos que com a evolução do marketing se consumia o que se produzia, mas hoje se produz o que se consome. Eles pedem para que nós comentemos mais sobre essas mudanças. As pessoas têm anseio pelo novo. Então as indústrias, elas aproveitam essa oportunidade. E elas vivem disso, ou seja, fabricando novos produtos, porque nós, clientes, queremos novos produtos. Nós estamos cada vez mais exigentes. Nós queremos novidades o tempo todo. E as indústrias estão aí para nos servir. E a culpa é nossa. Eu li uma matéria recentemente numa revista dessas de informação, e uma pessoa comprou um produto, um tablet modernos, e comprou no Brasil. E devolveu 2 dias depois porque disse que estava em inglês. Não conseguia. Aí, interessante que esses tablets, ele vem com uns 350 idiomas. Então o problema não está no produto. Está no operador. Está no operador. Está no operador. Né? As pessoas precisam acompanhar a evolução. Então, o que o cliente quer? Às vezes ele não sabe o que quer. Então ele compra um produto e não sabe o que usar. É uma ferramenta na mão dele, ele não sabe o que usar. O outro comprou um microcelular com uma câmera de 12 megapixels. Eu não sei se um microcelular tem uma câmera com 12 megapixels. Então ele quer um celular ou ele quer uma câmera digital? Então eu acho o seguinte, celular é celular, câmera digital é câmera digital. Então ele tem, não queira ter tudo em um só, né? Então tem que saber o que ele quer e procurar um especialista. Olha, eu preciso de ajuda nisso daqui, pode me ajudar? É o melhor caminho. Bom, o pessoal de Maringá faz uma pergunta para o professor Edivaldo. Eles dizem, estamos falando de fidelidade à marca, encantamento de clientes, estudar a necessidade do cliente, trabalhar marketing, mas na realidade as grandes marcas tiveram que se adequar à modernidade para se manter no mercado. Mas se o vendedor não tiver a qualificação adequada,
ele pode pôr todo esse trabalho de entendimento das necessidades do cliente, de trabalhar com o encantamento e aumentar a propensão à lealdade. Então, se o vendedor não tiver a qualificação adequada, ele pode pôr todo esse trabalho a perder. Né? Fazer uma... Não sei se várias pessoas já assistiram aquele filme chamado Espanta Tubarão. Um desenho da Disney, o Espanta Tubarão. As indústrias e as empresas, e vocês que são da área de marketing também, nós gastamos fortunas para levar o cliente até a loja. Pode ser shopping, uma lanchonete, uma sorveteria, um fast food, qualquer que seja o item, as empresas de marketing oferecem propagandas e as empresas compram isso e pagam muito caro por isso. E infelizmente quando o cliente adentra a loja, pasmem, ele é espantado, conseguem botar ele para fora. Todo investimento tecnológico da indústria, a adequação, o treinamento que foi feito do produto, vitrine, coloca um vendedor mal preparado e o vendedor consegue espantar o cliente. Então, realmente, quem respondeu foi, quem perguntou, não tem o nome, né? Perguntaram aqui de Maringá. Qualificação. Qualificação é o item número 1. Falamos o tempo todo aqui. E é por isso que você está se qualificando, fazendo um curso mesmo à distância, se qualificando para ser diferenciado no mercado. E infelizmente, o Brasil vive esse momento. A professora Camila deu aula de comunicação, também aqui isso, comunicação, comportamento do consumidor. Comunicação, professor Reginaldo. Que vai comunicação, né? Estratégia e promoção de venda. Isso, e nós sabemos que comunicação é o elo perdido de tudo isso daí. 70%, 80% das empresas têm problema de comunicação e não consegue transmitir essa comunicação para todos os seus funcionários, para todos os seus colaboradores. Então, as informações chegam pela metade, sejam truncadas. Então, o cliente, quando entra numa loja ou em um produto, ele se sente assim, frustrado, ou seja, ele é deixado de lado e ele acaba indo embora. Então, essa estratégia de marketing ela é difícil. Por isso que cada vez mais cresce as empresas de autosserviço. Os grandes shopping centers, os grandes Carrefour da vida, os grandes Extra, hipermercados, autosserviço. Por quê? Porque o cliente chegou num momento, eu não preciso mais de vendedor. Eu vou lá e escolho. Eu olho, eu vou lá, manuseio, pego, pago no caixa e vou embora. Isso é uma grande tendência. Os Estados Unidos trabalham assim, a Europa todinha, e o Brasil está entrando nesse nicho também. Nesse mercado, ou seja, as pessoas estão dispensando o papel do vendedor, estão buscando o produto na prateleira, que é mais fácil, é mais cômodo, e não tem que escutar algumas mentiras às vezes, infelizmente. Até porque o acesso, conforme já comentamos aqui também, né, professor, o acesso à informação via internet, por exemplo, é muito comum e muito simples. Você se informa antes, né? Você já pessoal, chega na... Já aconteceu, talvez já tenha acontecido com algum de vocês, você vai comprar um determinado produto. Obviamente você não quer chegar totalmente leigo na empresa, até porque, conforme já foi a colocação, acho que da Samara fez, me recordo, existem muitos produtos, tem muita variedade, então, via de regra, você já acaba peneirando um pouco na sua residência, fazendo uma simples pesquisa, né, no Pai Google, né, onde você vai ali e você acaba identificando. E já aconteceu comigo, tá? E aí vem fechar de acordo com o que o professor Edivaldo comentou aqui agora, de chegar na loja, começar a fazer alguns questionamentos para o vendedor e você perceber que você sabe mais daquele produto porque você pesquisou do que ele mesmo. Nossa, isso é horrível. Isso é horrível porque você acaba chegando num ponto que você fala assim, bom, eu não posso acreditar confiança nenhuma nele. Porque ele está totalmente, ele acabou de falar um absurdo aqui. Né? Exatamente. Ele falou um absurdo aqui que eu tenho certeza, até porque de todos os sites que eu pesquisei, essa característica o produto possui, e ele acabou de dizer para mim que ele não existe. Então, o que acaba sendo? De fato, esse comentário que o professor Edivaldo fez do autosserviço, isso acaba sendo uma tendência, principalmente para produtos, tá, que tenha mais facilidade, que não precisa de fato assim de um volume de informação tão grande para você adquirir, salvo algumas informações específicas ali do produto ou serviço que você está comprando. Hoje pegue,
sinta, pegue, leve, monte você mesmo, né? É praticidade. O cliente quer isso, praticidade, bastante praticidade. O Alexandre de Varginha, ele pergunta, e daí considerando então os papéis que o cliente pode assumir no processo de decisão de compra e também vindo ao encontro do que estávamos falando a respeito da comunicação, da divulgação, se o correto é divulgar pensando em todos que vão participar da compra ou só para pensar em quem vai pagar a compra, afinal de contas, né? No pagante, no comprador. Os produtos de consumo, de alimentação. No início da sua conversa, professor Reginaldo, estava dizendo que tem o consumidor e o comprador. Você tem filhos? Sim. Em idade? Não, 1 ano e 5 meses. Então, você vai no mercado comprar um iogurte. É para você? Não. Você é o comprador, mas quem é o consumidor? É o seu filho o consumidor. E a minha esposa não deixa comer nenhum. Então, quando você faz uma propaganda, você coloca um produto em mídia, você coloca para todos, no meu pensamento, você coloca para todo mundo, para o avô, para o tio, para o sobrinho. Por quê? Porque alguém pode comprar, pode não ser o consumidor, mas pode comprar para dar para alguém, para levar para alguém, para entregar para alguém, e pode não ser comprador ou consumidor naquele momento, mas ele é um suspeito, a gente chama de suspects, prospects, ou seja, um dia ele pode passar a ser um cliente daquilo lá. Então, é o Alexandre que perguntou, né? Isso. Eles divulgam não só para aquele momento, divulgam pensando para amanhã, para o ano que vem. De repente você, Alexandre, comprou um produto que foi anunciado há 2 anos. E está comprando um produto agora, tá? Ou vai comprar um produto, daqui a 2 anos está sendo anunciado hoje. Porque a ideia é ficar na marca. Nós falamos em marca aqui, ficar na sua mente, perdão. A ideia é ficar na mente aquela marca que foi divulgada hoje. Uma criança, é o desafio da comunicação, exatamente, tornar isso. Então, eu acredito que a divulgação é importante sim, porque ela pega todo mundo. De repente, você é um consumidor e não vai comprar, mas você pode receber um brinde, um presente, ou você é obrigado a comprar um produto para atender outra pessoa. Vou citar um exemplo, não sei o ano ao certo, mas quando inventaram aquele acessório para melhorar a respiração de atletas, um cidadão que inventou aquilo resolveu presentear os atletas de um time de futebol e colocou aqueles adesivos para os 10 e começou a divulgar e distribuiu gratuitamente para os 10 jogadores de cada time finalistas. E ficaram o tempo todo com o nome da empresa estampado no nariz, de graça. Enquanto a Nike e a Coca-Cola pagaram milhares de dólares para estar 45 minutos no ar. E ele fez uma propaganda, ou seja, ele divulgou. É uma forma, não é necessariamente a propaganda, é uma estratégia de promoção. Então existe N possibilidade de você promover o produto. Hoje nós vemos aí o Facebook tornou já uma ferramenta de venda. Várias empresas estão colocando aí os seus portais aí à disposição. Vai ser um forte concorrente para a internet, para venda pelo e-commerce, Facebook. Então isso depende de produto e depende de cliente, né? Então tem cliente que não vai se adaptar a uma loja de autoatendimento. Por quê? Porque não faz parte do que ele espera, né, de um atendimento, que ele espera de uma loja. Perfeitamente. Né? E nós encontramos, por ser um produto técnico, realmente exige uma explicação mais técnica. Mas existe aquele lado do ser humano que diz o seguinte, assim, né? O professor Reginaldo é o vendedor da loja e fala assim: qual que você gostou? Qual que você acha que fica bom na minha casa, né? Se fosse para você, qual você compraria, né? Então as pessoas são carentes disso também. Então, às vezes, a pessoa vai porque não consegue discutir isso em familiar, ela está em dúvida, ela precisa só daquele empurrãozinho para comprar. Aquela dúvida, né? Isso. O pessoal de Teodoro Sampaio diz que eles perguntam, eles pedem a nossa opinião a respeito dos produtos recém-lançados. Eles dizem que nem sempre um produto recém-lançado pode ser uma boa escolha, porque o consumidor não sabe se vai atender aquilo que ele espera. E ele pergunta o que nós achamos dessa compra de produtos que são produtos novos que foram lançados no mercado. Vários produtos entram no mercado cada ano.
e milhares saiam a cada ano também. Isso é uma constante. Em 1893, se não me engano, o diretor da empresa de marcas e patentes dos Estados Unidos disse o seguinte: vamos fechar nossa empresa, porque não há mais nada a ser inventado no planeta. Então, ele deve ter ficado maluco, né, de conhecer. Então, vários produtos vão entrar no mercado. Hoje, enquanto nós estamos conversando, estão sendo introduzidos vários carros, vários eletroeletrônicos, ou seja, infinidade. Nem tudo vai agradar, nem tudo vai servir. Só que essa tentativa tem que ser feita, porque alguns produtos que comentamos aqui, que emplacaram, foram de tentativas como esta. Alguém vai acertar uma hora. Então precisa. E alguém precisa desbancar alguém que está aí reinando esses 30, 40, 50 anos. E alguém tem que apostar. Isso é fato. Então, nem tudo que é lançado vai funcionar 100%. Agora, a tentativa tem que ser feita. E é válido. O mercado está aí para isso. Agora, na dúvida, espera para ver um pouquinho. Veja o comportamento desse produto. Vê se ele vai ficar um pouco no mercado. Os carros tiveram que ter credibilidade. Né? Várias marcas hoje importadas sofreram muito no começo. E hoje elas estão dominando o mercado mundial. E elas eram, sim, rechaçadas, né, pelos consumidores, que eles queriam só marcas nacionais. E hoje elas dominam o mercado. Mas muita gente esperou para ver. E as indústrias pagaram para ver também. Ou seja, sofreram ali anos no prejuízo para poder manter o seu produto na prateleira. Então eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão da prestação de serviço em detrimento ao produto. Não é tão diferente, professor Reginaldo. O produto tem as suas qualificações e as entidades que prestam serviços têm as suas qualificações. Vocês escolheram essa entidade em função da qualidade e o nível dos professores. Com mensagem final, tanto o serviço como o produto, é que as entidades precisam ser recomendadas. As pessoas dão preferência para aquilo que é recomendado. Restaurantes, hotéis, carros, inclusive faculdades, universidades, são recomendadas. Por quê? Porque elas precisam de se amparar em profissionais qualificados. Como eu disse o tempo todo, as pessoas são exigentes. E o mercado de serviço, ele está precisando ser remodelado. As pessoas precisam entender que precisam se qualificar o tempo todo. Eu diria o seguinte, a palavra é qualificação. Se você escolheu essa entidade, é porque você viu nela alguns atributos. Você viu que ela consegue se diferenciar das outras. Todas oferecem a mesma qualidade de ensino? Acredito que não.